O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado diácono Miron, meus irmãos e minhas irmãs, também você que nos acompanha através das redes sociais da nossa paróquia, hoje reunidos na fé, na alegria, nós celebramos a Santíssima Eucaristia, unindo os nossos sacrifícios diários ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, rendemos graças a Deus por tantos benefícios, por tantas graças e tantas oportunidades que Ele, o Senhor, tem nos concedido. Nós estamos nos aproximando do final do ano litúrgico, temos apenas 3 semanas, onde a palavra vai nos conduzindo nestes últimos dias para esta reflexão escatológica, para a parousia, para o dia da vinda do Senhor. E como nós estamos nos preparando para este momento? Um momento que nós não sabemos, nem o dia e nem a hora determinada, mas simplesmente sabemos que este momento, que este dia chegará. Meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra, hoje proclamada, escutada e acolhida, ela então nos convida a fazer uma reflexão sobre a vigilância, que é esta atitude constante que nós precisamos ter
diante da nossa própria vida, da nossa conduta, estando assim aptos para o encontro com o Senhor. E Jesus, ele nos conta esta parábola tão bonita, tão cheia de significados e de interpretações. Uma parábola, meus irmãos e minhas irmãs, não é um conjunto de doutrina fechado, onde nós lemos e ali encontramos a sua significação fechada para todos nós. Uma parábola é como um enigma que Jesus nos conta, onde ele nos convida a decifrar este enigma. Cada situação da vida pela qual nós estamos passando, quando nos colocamos diante de uma parábola, nós podemos ter um entendimento ou uma orientação diferenciada para a nossa vida, para a nossa conduta. E esta parábola, de um modo específico, ela sempre causou muita curiosidade na vida dos cristãos. Tanto é que nós temos uma pintura datada do século IV em Roma, onde apresenta, sim, esta ilustração das virgens que estão esperando o esposo, o noivo, chegar. Os padres da igreja e muitos teólogos se encarregaram ao longo destes séculos de dar também uma explicação sobre esta parábola. E agora, de um modo muito simples, eu também vou fazer uma pequena explicação para que nós possamos levar uma mensagem para a nossa vida. Mas é bom que nós saibamos que a parábola, ela tem como tema central a vigilância. Portanto, tudo que nós vamos escutar, nós precisamos ter em mente esta atitude da vigilância, porque este é o pano de fundo. Jesus diz que haviam 10 virgens que estavam esperando o esposo chegar. E o próprio Jesus, ele já define algumas como previdentes e outras como imprevidentes. Quer dizer, umas eram prudentes e as outras imprudentes, umas sensatas e as outras insensatas. As previdentes, elas levaram as suas lâmpadas acesas, mas levaram também uma reserva de óleo suficiente para esperar o noivo chegar. Esta, portanto, é a atitude do homem e da mulher prudentes que esperam o Senhor chegar. Tem consigo uma reserva de óleo suficiente, porque nós não sabemos o dia e a hora em que ele vai chegar. Esta questão da prudência, da sensatez, meus irmãos e minhas irmãs, precisa ser entendido por nós como uma maneira comprometida de viver a própria vida. Quer dizer, a partir do meu interior, a partir da minha capacidade de razão e, sobretudo, auxiliado pela sabedoria que vem do alto, eu busco então viver a minha vida de uma maneira sensata, de uma maneira comprometida, colocando em prática a palavra de Deus, os seus ensinamentos. Quem vive assim, este espera o Senhor que vem. Ele pode chegar hoje, amanhã, depois de amanhã, não tem problema, porque estará sempre pronto para este encontro. O imprevidente, o imprudente, é aquele que vive a sua vida descomprometida,
não se preocupa nem consigo mesmo e tampouco com a realidade que está à sua volta, ao seu redor. Vive de um modo insensato, sem sabedoria, sem uma preocupação com a vinda do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto nos diz que lá pelas tantas da noite, o noivo chegou. E então, aquelas virgens imprudentes, elas não tinham mais óleo para adentrar na festa de casamento com as suas lâmpadas acesas. E então pediram às virgens prudentes que pudessem lhe emprestar um pouco de óleo, mas elas disseram que não era possível, porque o óleo podia ser insuficiente tanto para elas como para as outras. O que Santo Agostinho nos diz sobre o óleo e sobre esta atitude, que é um tanto curiosa e estranha aos nossos ouvidos? Santo Agostinho, ele nos diz que o óleo é o amor. E assim nós compreendemos que na nossa vida, nós somos constantemente convidados a dar, nós somos constantemente convidados a partilhar. E então, a gente é chamado a dar amor, nós somos convidados a dar da nossa bondade, da misericórdia, a partilhar os bens materiais e também os bens espirituais que nós temos com os outros. E tudo isto é muito salutar para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Pois quanto mais nós damos de nós mesmos, daquilo que temos, mais ricos da graça de Deus nós nos tornamos, mais plenos. Mas existe uma realidade que é a do nosso amor como resposta minha para com Deus, que esta eu não posso partilhar com ninguém. Por mais que eu queira, por mais que eu ame alguém e que esta pessoa seja importante para a minha vida, eu não posso partilhar com ela desta minha decisão, desta minha resposta, deste amor que eu sou convidado a ter para com o Senhor. E só assim nós podemos compreender este ato das virgens prudentes, que poderia ser entendido também como uma atitude de egoísmo da parte delas. E, no entanto, não é. É também uma atitude ou uma resposta que brota da prudência e da própria sabedoria. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós, como diz aquele ditado tão simples do nosso cotidiano, nós não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Nós não podemos realizar amanhã o que pode ser realizado hoje. Se nós ainda temos tempo para dar uma resposta ao Senhor, este tempo começa aqui e agora, porque quando Ele chegar, nós não teremos mais tempo para reconstruir ou mesmo para buscar aquilo que nós deveríamos ter vivenciado ao longo de toda uma vida. Portanto, a reserva de óleo que nós carregamos para aguardar o Senhor que vem, ela é fruto de uma resposta amorosa que eu dou a Deus todos os dias da minha vida. E esta resposta, ela não pode ser partilhada com ninguém. Ela não é individualista, mas ela é individual, ela é pessoal. Esta resposta amorosa só eu posso dar, posso oferecer ao Senhor.
É por isso que, como nos dizia o texto sagrado da primeira leitura do livro da sabedoria, nós precisamos ir ao encontro da sabedoria. E o autor sagrado nos diz que quem vai ao encontro da sabedoria, a encontra. E muitas vezes ela está sentada à porta da nossa casa. E quando nós abrimos, nós a encontramos. A casa aqui é a nossa própria existência. Quando nós nos abrimos para a sabedoria do alto, nós a encontramos. E no final, o autor sagrado nos diz, porque ela chegará também aos teus projetos. Nós temos muitos projetos humanos e gostamos de construí-los, de edificá-los, de pensá-los para a nossa própria vida. E, aliás, uma vida sem projeto, nós podemos dizer, é uma vida também sem sentido. Mas qual é o grande projeto da nossa vida, da nossa existência? O nosso projeto precisa ser a nossa comunhão com Deus. O nosso projeto precisa ser o céu. O nosso projeto precisa ser esta resposta constante e amorosa ao Senhor. E, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, só imbuídos desta sabedoria que vem do alto, é que nós então poderemos edificar um projeto de vida que não é vivido apenas aqui na terra, mas um projeto de vida que nos leva para a eternidade, onde Deus nos acolhe em seu amor e onde Deus precisa desta resposta, deste sim, deste azeite, deste óleo, que é suficiente para acender a lamparina com a qual eu deverei entrar pela porta do céu. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor sabedoria para bem conduzir a nossa vida e que nós possamos vivê-la de um modo prudente e de um modo sensato. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.